Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente aqui nessa realidade, a nossa consciência, para continuar, né? O nosso processo consciencial aqui de estar experimentando, né? Tá evoluindo aqui nessa realidade que a gente conhece como Terra, né? Essa realidade aqui a gente conhece como Terra. Mas, como é que se diz? A gente está aqui para, né, colocar aquele propósito da gente, a nossa vibração da nossa alma, a gente evoluir, a gente, né, ter experiência, experimentar as coisas aqui que tem. Então, estamos nesse processo por causa disso, tá, pessoal? Isso, tá, pessoal? A gente vai se lembrar quando a gente começar a falar o tema que eu acabei ontem, né? Na 11ª parte, que é o olhar para dentro. Então a gente vai percebendo isso, tá? A gente entra nesse processo do despertar e começa a olhar para dentro e começa a perceber essas coisas, tá? Essas coisas são além da nossa aparência externa aqui que a gente vê aqui, tá, pessoal? Nem tudo que você vê é realidade, tá? Às vezes você tá dentro de um sonho e não sabe que tá sonhando. Tá sonhando e não sabe, tá? Mas é isso, de acordo com a nossa caminhada, a dedicação, a frequência que a gente escolhe, tá? A gente vai começando a perceber essas nuances, essas coisas que a nossa consciência, né, precisa saber, tá? Para a gente melhorar, para a gente saber como jogar o jogo aqui, saber como a gente tem que se comportar, né? A gente tem que seguir as leis espirituais. Ela está no nosso coração. Então, quando a gente se conecta com isso, a gente automaticamente, naturalmente, né? A gente vai seguindo isso, não é uma coisa forçada como a religião manda. Porque a religião, ela força você. Se você não fazer, vai ter uma punição para você. Então, todos os grupos religiosos, todos os conceitos, ele tem uma punição para a pessoa que não Ó, o menino bebendo água suja aqui, ó. Ó, pessoal, você tá vendo? Eu tô começando aqui o meu vídeo, mas parece que é difícil, né? Então, entende, pessoal? Vamos lá, vamos recapitular o que a gente estava falando, porque a coisa chama atenção, desvia, tá? Vamos recapitular o que a gente está falando. Então, a gente, né, está nesse processo. É difícil, pessoal. A gente encontra consciências aqui totalmente adormecida, totalmente, né, com frequências baixíssimas. Então, isso às vezes dificulta a nossa. E pode ser até gente da nossa família. Família, entre aspas, né? A nossa família aqui carnal. Porque a gente tem uma família espiritual, uma família de alma. Você sabe disso, né, pessoal? Eu já gravei vídeo falando sobre essas coisas aqui. Mas é isso, tá? A gente tem que entender, é a nossa família aqui na carne, é que tem o nosso DNA, tem, sabe, a nosso familiar. Então, são pessoas que Deus, né, colocou para estar aqui nos auxiliando nessa caminhada aqui, entendeu? E o que? É preciso, né, a gente nos dedicar a essas pessoas também, né, fazer o bem a elas. E se elas estão pensando mal, falando mal da gente, tá, pessoal?
aí é com ela, tá? Mas a nossa parte a gente tem que fazer, tá? Entende? É isso. A gente tem que entender o jogo, por isso que entender o jogo é importante, pessoal. A gente entender o jogo aqui da consciência, para que a gente não se atrapalhe, tá? Tá bom, pessoal? Depois de eu dar uma introdução dessa, vamos para o novo tema que a gente vai começar. Você sabe, né? A gente terminou ontem, né? O 11ª parte, a gente terminou o tema. E agora a gente vai começar, eu vou dar uma introdução aqui desse tema para você entender, tá? É um tema que vai misturar agora psicologia, psicanálise, espiritualidade e vou misturar também o pensamento bíblico, o pensamento das escrituras também. Vai ser uma salada bem gostosa. Eu acho que é isso que nos meus vídeos vocês me diferenciam, em vez das outras, como é? Outras pessoas que estão trazendo esse conceito, né? Porque cada um aí, tá? Cada um traz o seu pensamento segundo o seu quadradinho ali. E você vê aqui no meu vídeo, você vê que não tem esse quadradinho, né? Aqui a gente não tem grupo, aqui a gente não tem igreja, aqui a gente não, sabe? Então, eu trago vários temas com vários conceitos. Então, aqui a gente está pegando aquilo que tem verdade para a gente crescer espiritualmente. Seja de que conceito, seja de que religião for, seja de da onde for. Eu estou pegando. Ó, ó o que aconteceu lá, pessoal. Parece que é incrível, tá, pessoal? É difícil. Eu estou falando com a pessoa, mas parece que as pessoas são difíceis de entender, tá? Entende? Então, vamos lá, porque atrás vem gente, tá, pessoal? E como é que se diz? A gente precisa aqui continuar o nosso estudo. Então, qual é o tema que a gente vai falar hoje, pessoal? O que é o superego espiritual? Superego é as pessoas que estudam psicologia, os psicólogos terapeutas aqui que me acompanham, tá? Tem muitos terapeutas aqui, psicólogos, tá, pessoal? Obrigado aí vocês aí, tá? Pela confiança aí, vocês aí escutando, porque eu falo muito tema aqui dessas coisas e também, né? Mental, emocional, né? Então tem muitas coisas dessa aqui que eu falo aqui. Então isso é interessante para esses terapeutas, né? Esses psicólogos prestarem atenção, tá? E porque isso vai ajudar ele a atender o paciente, a pessoa que vai procurar os problemas, né? Mentais, problemas psicológicos, problemas da vida também, né? Então isso ajuda bastante, tá? Então, os terapeutas sabem o que é esse superego, né? Tá dizendo super, então é que tem uma força, né? Esse ego tem uma força muito grande. Então, já o próprio nome ele já define o que significa isso. Então, o que é o superego espiritual? Então, super, porque é mais força, é poder, né? Lembra do super-homem? Então, ego. Então, é um ego com uma força muito grande que está impedindo alguma coisa. Então, ele está usando essa para impedir alguma coisa. Então, mas esse superego é diferente do superego, né? Ele tem a ver com o superego que Freud trouxe. Mas ele é espiritual. Então são conceitos, coisas espirituais, aonde esse superego ele fica com um poder, uma força, né? Ele fica forte, o ego, para impedir algo.
Então, está falando de coisas espirituais. Então, quando religião, pessoas que passaram por grupo religioso, ela, ela foi doutrinada, ela foi colocada. Então, aquela pessoa começou a colocar a crença naquilo, tá? Às vezes nem é verdade. Então, o superego dela está com muita força, sabe? Então, ela, como é que se diz? Não é uma pessoa equilibrada, então ela usa muita força. É uma pessoa muito religiosa e às vezes se torna um religioso extremista. Então ele pela esse superego que está operando na consciência dele. Entende, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, porque esse superego ele é o que Freud falou, mas com o conceito espiritual, coisas que são a gente absorve, então vai criando esse superego. Você vê uma criança que ela é criada no meio mais, como é que se diz, rígido, você vê como ela vai criar o superego dela. Não tem pra onde correr, tá, pessoal? Por isso que a gente vai fazer essa mistura aqui, tá? Nesse conceito que eu venho trazendo para você. Eu já falei aqui um tempo aqui sobre o superego. Tem um vídeo aí, mas eu vou falar de novo porque tem pessoas, tá? Pessoas aqui no meu canal, a maioria, tá? Às vezes, desde criança, tá? Tá em um grupo religioso, veio de um grupo religioso severo, tá? Aqueles, né? Rígido. Então, é preciso equilibrar esse superego. Ah, irmão Samuel, a gente não tem que ter, como é que se diz, ética, moral, essas coisas. É sim, a gente, mas de uma forma equilibrada. Não dessa forma como alguma religião faz com a pessoa, tá? E é isso. Então, vamos estudar sobre isso aqui, tá, pessoal? Começando essa novela aqui do superego, tá? Então, o que é o superego espiritual? Primeira pergunta, né? Aí eu coloquei a pergunta, e como podemos equilibrar o superego? Então, temos que equilibrar esse superego. Porque, pessoal, eu estou falando aqui, esse superego são energia, tá? Por isso que eu coloquei a palavra equilibrar, porque a gente tem que equilibrar a energia. Então, porque da onde vem essa energia? De várias coisas, das informações, né? De trauma, de coisa que acontece na noite, que a gente, tudo que a gente absorvemos é energia. Então, como é que a gente lidar com essa energia, com essas informações, com as coisas que acontecem na nossa realidade? Como é? Então, e através desse superego é que vai criando essa força para a gente impedir aquilo que está incomodando a nossa consciência consciencial. Então, você não está bem. Então, o superego entra aí, entende? Principalmente se você foi criado em um conceito religioso. Esse superego está bastante com força, tá? E é preciso equilibrar, porque isso também prejudica a sua vida equilibrada aqui nessa realidade. Entende, pessoal? A gente precisa entender isso, tá? É o que eu vou explicar aqui, tá? Detalhadamente, devagar, para vocês entenderem, tá? Então, mas a primeira pergunta que não quer calar antes de a gente equilibrar o nosso superego, tá, pessoal? O que é que a gente tem que saber? Tem que saber o que é esse superego espiritual. O que é isso, pessoal? Ô, irmão Samuel, o que é isso aí? Isso não tem na Bíblia, não. Vou estar os evangélicos dizendo, isso não tem na Bíblia, não. É o que a gente, ao longo desse estudo, a gente vai ver, tá, pessoal? Se vocês permanecer aí, estudando comigo, vocês vão saber. Se não, se vocês me julgar logo, tá? E sair, não querer assistir mais, aí vocês não vão saber.
tá? Aqueles que vão saber, aqueles que perseveram aí, tá? Cada dia aí que eu venho gravando, ele vai perseverando, então você vai saber. Então, pessoal, quem tá falando a verdade não se preocupa com pessoas, com seguidores, com pessoas que vai aderir. É a verdade. Então, eu agora, esse dia mesmo, eu vi que tem pessoas que estão agora voltando a assistir. Ela assistia, mas não assistiu, e agora tem pessoas voltando a assistir meu vídeo de novo. Por quê? Ela deve ter ido aí procurar, né? Algo aí espiritual, alguns pregadores aí, mas não trazendo a mesma coisa que eu estou trazendo. Então ela percebeu. Graças a Deus, tá, pessoal? Isso é a própria espiritualidade mostrando a ela. Não é porque eu sou melhorzinho, que eu sou, né? Não, eu estou fazendo a minha parte, né? E a qual as pessoas estão olhando, estão observando. É por isso que eu deixo vocês observem os pregadores, pastores que você está. Veja se eles estão realmente trazendo aquilo com a frequência da verdade. Ó, meu neto aqui, ó, meu Deus. Lá. Cuidado para não cair correndo, ó, meu Deus. Tá certo, pessoal? Então é isso. Eu não me interesso, tá? E eu quero agradecer aqui vocês que se inscreveram aí, tá? Só tinha duas ou três pessoas no meu canal, mas eu tava continuando fazendo meu trabalho. Se vai ter agora 1.000, 2.000, 1 milhão, para mim não interessa. Eu sei que quando vai aumentando assim, pode, pode trazer um problema para mim, tá? Meu neto tá agitado, vá. Então, pode trazer um problema para mim, tá? Por quê, pessoal? Quando tem muita gente assim, muitos seguidores, as pessoas ficam de olho, tá, pessoal? E não é só pessoas com boas intenções, tá? Pessoas com má intenções também. Mas é isso, eu tô aqui, essa realidade aqui é umbral. Essa realidade aqui é um brigando contra o outro, é um comendo o outro. Lá ele, né? É um comendo o outro. Mas é a verdade. É o capitalismo selvagem fez isso com as consciências que estão aqui, um devorando um ao outro. Tá? Negócio de comer lá ele, né? Os baianos falam lá ele, tá? Então, a gente vai estudar agora sobre isso. O que é o superego espiritual? Ele fala: superego espiritual é uma fusão do termo freudiano com o conceito da espiritualidade. Então, é uma fusão. Por quê? Porque Freud estava falando desse superego, isso é uma energia, tá, pessoal? É uma energia que bloqueia, né, alguns sentimentos que a gente não quer a consciência, não quer que passe para a consciência. Então, é uma defesa, é um mecanismo de defesa da consciência, então é uma energia. Então, por que ele diz super? Porque é uma energia muito forte para impedir que alguma outra energia que vem como pensamento chegue à sua consciência. Então, por isso que é o superego. Entende? Eu tenho que explicar isso aqui. Os psicólogos aqui, os terapeutas do meu canal, eles sabem o que eu estou falando. Mas vocês que também não estudam nada de psicologia, vocês vão entender também, tá? Se vocês permanecerem. Então, ele fala que esse superego espiritual é uma fusão do termo freudiano, então de Freud, né, com o conceito da espiritualidade, né, que a pessoa, né, busca essas coisas espirituais, então se envolve em uma religião, tá, um conceito religioso, porque a maioria não sabe que a espiritualidade está nela. Então a maioria vai para algum grupo que ao longo dessa história foi criado esses grupos, criado essas religiões aí. Entende?
Então, ela entende espiritualidade que ela tem que participar de um grupo. É diferente da gente aqui que está trabalhando a nossa espiritualidade e não estamos apegados a nenhum grupo religioso. E vocês, a maioria aí estão crescendo, vocês estão aderindo esse pensamento que eu venho trazendo, que é o pensamento de Cristo, da espiritualidade, que ele nunca veio fazer religião nenhuma. Mas, né, você sabe aí que tem um dedo, colocaram um dedo aí, ó, né, nos assuntos aí que as pessoas não entendem, para confundir a sua consciência, tá? Então, ele fala o conceito com o conceito da espiritualidade, que é representado como uma voz moral internalizada que representa valores sociais e culturais, gerando culpa e ideia de perfeição. Então, ele diz que no conceito da espiritualidade, né? Esse superego, ele é representado como uma voz moral. Então, aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É uma voz moral internalizada, né? Aonde? Na nossa consciência. Então, é aquela intuição, né? É aquilo que fala, não faça isso, tá errado. Não, então, o superego no conceito da espiritualidade representa isso. Freud, né, o superego, representa aquela, como é que se diz? Mecanismo de defesa que impede a pessoa de colocar coisas que não são apropriado aqui nessa realidade. Entende? Você vê que eu vi uma pessoa, né, um testemunho de um criminoso, ele estava entrando no crime, aí a pessoa mandou matar a pessoa lá. Mas só que ele disse que quando ia no caminho para matar a pessoa, ele estava ouvindo a voz, não faça isso, não faça isso. E ele começava a suar, a tremer, não faça isso, não faça isso. Mas ele foi lá e não deu ouvido, foi lá e fez, matou a pessoa. Aí pronto, pessoal, ele ficou com o sentimento de culpa. Aí o que é que aconteceu? Ele foi para Majuta, matou Majuta. Aí foi matando, foi matando. Quando ele disse que viu, ele disse que não ouvia mais, não tinha mais ligação com essa voz. E quando a pessoa mandava matar, ele ia, matava e não ficava com aquele sentimento de culpa mais. O que é que aconteceu com esse matador, pessoal? Ele perdeu o vínculo com essa voz internalizada que é o próprio, né? É o próprio espírito que não queria que ele fizesse nenhum mal a nenhuma pessoa. Então, ele está desconectado agora, está morto espiritualmente. Então, uma pessoa que nunca fez um mal assim, quando ela vai fazer, pessoal, você vê que começa a suar, começa a temer. O que é isso? É o próprio a espiritualidade fazendo com que, intuindo a pessoa, fazendo com que a pessoa não faça aquele mal. E quando ela vai fazendo, vai afastando, aí quebra o elo totalmente. Então, essa pessoa agora ela se torna um demônio. Então, é uma pessoa que não tem controle. Para ela matar uma pessoa, para ela fazer o mal, é daqui para ali. É isso que acontece, tá? Com essas pessoas que você vai praticando, então você vai matando, vai apagando a luz que está dentro, que guia você. Você perde o guia. É isso que acontece com muitas vezes. Por isso que a gente precisa se arrepender. Se a gente cometeu, né, alguma coisa, mesmo que não seja muito grave, a gente tem que se arrepender, pessoal. Porque para a gente voltar para esse espírito que guia a gente, ele está na nossa consciência, ele está sempre nos guiando.
para a gente não fazer o mal, para a gente fazer o bem, e a gente alimentar essa frequência que é a gente começar a fazer o bem. É por isso que a Bíblia está ensinando a gente fazer o bem e não o mal às pessoas. Para você não perder o vínculo, né, do Espírito. Mas depois a gente vai ler a Bíblia, tá, pessoal? Aguarde aí que vai ter muita coisa, tá? Então, ele diz que no conceito da espiritualidade, o superego é representado como uma voz moral internalizada, que representa valores sociais, então, para você colocar valores sociais, e culturais, gerando culpa ou ideia de perfeição. Então, você vai entrar, vai sempre, o superego vai fazer com que você entre nessa perfeição. Mas pode gerar culpa quando você não fazer as coisas que realmente você internalizou como correta, como verdade. Quando você não faz aquilo, vem aquele sentimento de culpa. Entende? Na espiritualidade é assim. É a mesma coisa, tá? Que Freud estava explicando, mas Freud estava explicando de outra forma. Entende? Então, ele fala que é isso, né? Gerando culpa ou ideia de perfeição. Ele fala como uma dimensão de valores espirituais ou religiosas, onde as ideias de certo e errado se baseia em um preceito divino ou de uma fé, agindo como juiz interior que busca retidão moral e espiritual, muitas vezes gerando conflito entre o desejo do id e a busca pela santidade ou pelo ideal divino. Então, é a nossa luta, né, pessoal? O id é o nosso homem do desejo, tá, pessoal? Essa energia que Freud fala que é uma energia animalesca. Então, a energia visceral, a energia animal que o nosso corpo produz. Então, toda essa energia que o nosso corpo produz, nem toda energia a gente tem que colocar nessa realidade. Porque quando vem um desejo de a gente matar uma pessoa, a gente pode, pessoal? Né? A gente está impedido pela lei divina, a lei de Deus. Não, você não pode fazer. Isso é errado. Entende? Então, a gente precisa equilibrar esse superego para ele fazer esse contraponto. Mas esse superego não pode ficar tão forte demais, porque também cria problema. Ele também não pode ser frágil demais. Então, ele tem que ter o equilíbrio da energia correta. E o que é que faz com que esse superego se equilibre dessa forma? É a verdade, pessoal. A verdade equilibra o nosso superego. Esse mecanismo de defesa. Entende? Ele equilibra. Você começa a equilibrar, então você começa a fazer as coisas espontaneamente corretas, você começa a fluir uma frequência melhor, uma frequência do bem, você não pensa mal das outras, você não faz mal para outra pessoa. Então, o equilíbrio vem com a verdade. Então, por que a maioria dos conceitos religiosos, as pessoas estão com esse superego desequilibrado, pessoal? Por causa de conceito humano religioso que é introduzido na consciência da pessoa. Então a pessoa ela cria um superego muito rígido, um superego muito, sabe? A maioria desses conceitos religiosos. Ai meu Deus, tudo. Ai, Deus vai me matar agora eu vou pro inferno. Então, aquela rigidez demais, tá, pessoal? Isso não é, então a pessoa não vive mais a vida. Então, as coisas que ela veio experimentar com alegria, com satisfação, né? Ela
se enrijece totalmente no mundo. Não é bom também, tá, pessoal? Não é bom, tá? Por isso que a gente tem que equilibrar. É a minha pergunta. E como podemos equilibrar o superego? Então, com a verdade. Quando você vai colocando a verdade, vai equilibrando esse superego. Entende? Então, a maldade que fizeram com a humanidade, né, pessoal? Foram a matriz esconder os, como é? As escrituras esconderam, então tiraram até as escrituras também da Bíblia aí, convencional, né? E esconderam vários conhecimentos para o ser humano. Entende? Então, o que leva a gente ao equilíbrio é esse conhecimento, é essa verdade. Por isso que agora a gente tem que se alinhar com a frequência de Cristo, o qual vai trazer equilíbrio para o nosso superego. Ah, todo mundo tem superego, irmão? Todo mundo, tá? Isso é uma coisa intrínseca do nossa psique, da nossa concepção humana, tá? Todo mundo tem, tá? É o que Freud veio trazendo, tá, pessoal? Mas no conceito agente espiritual, é uma coisa internalizada como uma voz, como uma coisa para levar a gente para a gente ter o equilíbrio, né? Onde a gente entra nesse equilíbrio, a gente entra na perfeição, a gente se torna uma pessoa melhor, a gente, né, não faz mal a outra pessoa, não pensa mal, então você fica mais leve. É por isso que quando a pessoa desperta, ela começa ela fica mais leve, né? Ela não carrega mais esse peso na consciência. Por isso que Cristo, né? Vem a mim. Vinde a mim, lembra? Calma que a gente vai falar sobre os versículos bíblicos, tá, pessoal? Mas vamos continuar aqui. Então ele diz que como uma dimensão de valores espirituais. Então, essa pessoa busca essa dimensão de valores espirituais. Ou religiosa, né? Então, ela começa a buscar isso, onde o ideal do certo e errado se baseia em preceito divino. Então, começa a buscar o que é certo, o que é errado. Então, essa pessoa começa, né, a se basear nesse preceito divino, ou de uma fé. Então, que ela coloca a fé dela, agindo como juiz interior. Então, quando ela está buscando esse conceito, e se o conceito não tem verdade, é uma coisa humana, religiosa, preceito humano, coloca na. Então, ela pode se tornar um juiz severo. Mas se ela busca a verdade, esse superego ele vai se tornar um juiz maleável. Ele sabe, né? Ele tem maleidade. Como é que se diz? É maleável, esse juiz não é severo. Porque de acordo com o que você foi introduzido na sua consciência, desde a infância, tá, pessoal? Isso pode se tornar uma coisa muito severa, ou então você é maleável. Ou então tá frouxo demais. Você tá fazendo coisas sem ter um freio. Não pode, é por isso que tem que ter o equilíbrio, tá? Aí ele fala, se baseia em preceito divino ou de fé, agindo como um juiz interior, que busca a retidão moral e espiritual. Então, o superego no conceito espiritual é isso. Muitas vezes gerando conflito entre o desejo do id, então, desejo, o homem do desejo, né? O id é essa energia que Freud falou, né? Quem é psicólogo, terapeuta, estudou sobre isso, sobre o id, ele sabe o que é. Mas é o nosso ego mais animalesco, né? Aquele desejo, o homem do desejo, aonde a gente precisa dominar esses desejos animalescos, tá, pessoal? É o que a Bíblia fala ali. Fala sobre esses desejos totalmente descompensados. Ah, mas a gente sente desejo, irmão. A gente
Claro, por isso que a espiritualidade tem a frequência dele. Você vai ter o seu desejo de acordo com a frequência da espiritualidade. Por isso que Paulo falou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém eu fazer. Então, não é tudo que a gente vai fazer. É aquilo que a espiritualidade estabeleceu como uma frequência que nos ajuda a elevar a consciência, tá? São frequências que nos ajudam. Isso em tudo, tá, pessoal? Por isso que o sexo a gente pode fazer de tudo. Não, pessoal, tá? Principalmente isso, né? Que isso tem no superego, é muito forte o sexo, tá? A gente pode fazer de tudo. Não, é aquela que a espiritualidade estabeleceu como uma frequência aonde a gente usa essa energia, tem a satisfação no corpo, né? E nos ajuda a elevar ainda a nossa consciência. A gente tem que entrar nessa frequência, tá? Por isso que as pessoas estão tudo aí descompensadas. Ah, o negócio é agora é ser livre, é fazer o que bem entender. Eu vou fazer tudo aí, todo tipo de sexo, então todas as perturbações, todas as perversões. Então, isso não é bom, tá? Muitas pessoas têm caído em depressão, em ansiedade, porque está nessa frequência desses tipos dessas coisas. Por quê? O superego dela está desequilibrado, está frouxo. Ele precisa ter como é que se diz? Colocar um equilíbrio aí. E tem outras que é do meio religioso, está muito severo também. Não pode. Então, no meu canal aqui, eu lido com todo esse tipo de pessoa. O mais severo e aqueles que querem escancarar a porta, tá? Da esperança. Então, eu tenho que saber dosar essas coisas, tá? Porque tem desses tipos aqui no meu canal. Então, o que é que ele fala? Ele disse retidão moral e espiritual, muitas vezes gerando conflito entre o desejo do id e a busca pela santidade ou pelo ideal divino. Então, quando a gente está buscando a nossa equilibrar, então a gente começa a ter conflito com a gente mesmo. Paulo sentiu isso. Ele disse: o que eu quero fazer, isso não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, ele estava tendo uma luta interna. E ele disse: isso é o pecado que habita em mim. Então, era essa luta desse homem do desejo com o homem espiritual. A gente que é espiritual, a gente sente isso na pele, tá, pessoal? Quem é espiritual já experimentou isso, tá? Por isso que é difícil pra gente, tá, pessoal? Deixa eu tomar água aqui que eu comecei quente hoje, tá? Acho que o meu neto aqui estava agitado. Eu comecei, nem tomei água, tá? Porque eu sempre tomo água ou chazinho. Mas vamos lá, tá? Espero que vocês estejam entendendo, tá, pessoal? Estou indo bem devagar, tá? Talvez fique longo essa novela aqui, mas é para que você entenda, tá? Então, ele diz que a gente entra em conflito, né? Conflito interno entre o homem do desejo, que é o id, né? O homem do desejo, e a nossa parte de divina, nossa parte de santidade, aonde a gente, né, tem essa parte divina. Então a gente sempre entra em conflito. Então precisa fazer o quê? Equilibrar. Então, o que é isso aí? Equilibrar o ego. Então o ego vai estar equilibrado. Entende agora, pessoal? Espero que você esteja entendendo. Vamos lá, vocês vão entender. Aí ele fala: assim, para entender o superego da psicanálise clássica, a psicanálise de Freud, né? Então, precisa o quê? O que é? Ele fala que na psicanálise clássica de Freud é uma instância psíquica que
internaliza as regras morais, valores culturais, ideia de perfeição dos pais e da sociedade. Então, é o que eu já falei aqui, né? Esse é o conceito de Freud, que esse superego ele é criado pela essas internalização. Tudo que a gente, desde criança, a gente vem internalizando. Aí colocando aquilo, né? O superego, então, do que é certo, do que é errado. É por isso que os pais, ele faz a interdição na consciência humana, quando ela está se desenvolvendo. Quer dizer, eu quero dizer, não, menino, isso você não pode fazer. Não, isso está errado. Tá? Então, a gente vai internalizando. Então, ele fala que isso vai sendo colocado nessa instância psíquica. Então, essa instância psíquica não está no cérebro, tá, pessoal? Está no nosso... Eu falei que o nosso é um campo mental. Então, é essa instância que Freud fala. É por isso que, às vezes, muitos, tá, do que era da psicologia lá, mas tem como provar essa instância da psicanálise? Queria a prova. Onde é que está dentro do cérebro? Não está dentro. Gente, até da psicologia, tá? Aquela psicologia mais, como é que se diz, mecanicista, né? Existe essa psicologia também, que acredita que tudo a nossa resposta é a resposta do cérebro. Mas Freud estava falando dessa instância psíquica que tudo que a gente vai, a nossa consciência vai colocando nessa instância. Então, está no nosso campo mental, que é chamado no conceito da espiritualidade de um campo mental, aonde tem a mente, né, a mente e as emoções aí, que no conceito, né, da Bíblia, da espiritualidade, é a nossa alma. Entende? Então tá tudo lá na nossa alma, essas coisas vêm sendo colocadas, tá? Nesse campo aí mental e emocional. Então, ele diz que o que é então esse superego, né, na psicanálise de Freud? Ele fala, é uma instância psíquica que é internalizada às regras. Então, regras sociais, morais, valores culturais. Então, se você é criado em um grupo religioso severo e desde pequeno então vai ensinando regras a você, morais, valores ali, ou então a cultura, você mora em um país, então você vai internalizando várias coisas, né, na sua consciência. Então, aquilo já está no seu campo mental. Por isso que quando uma pessoa culturalmente, né, ela mora em um país, ela internalizou, e quando ela vem para outro, ela acha tudo diferente. Imagine uma mulher que é criada lá naqueles países árabes, islamismo. Quando ela vem para cá, aí vê as mulheres com mais, né, vamos dizer assim, liberdade na roupa, se pinta, e ela aí vem, ela acha tudo estranho, aí ela vai começando a se soltar, aí vai se soltando, aí vai, entende? Daqui a pouco ela tá igualzinha às pessoas que estão aqui. É assim, pessoal. É de acordo com as regras, Freud fala, de acordo com a moral, valores que são passados, a cultura, né? A ideia de perfeição dos pais, né? E da sociedade, então, para que você se torne aí, tá? Então, essa é o superego que é internalizado. Então, o que é isso que é internalizado na gente, pessoal? A gente que estuda espiritualidade. O que é isso? São energia. Então, tudo, palavras, tudo, regras, tudo são energia que a gente está colocando nessa instância psíquica, que na espiritualidade é o nosso campo mental e emocional. Tá difícil de entender isso? Eu estou mastigando aqui para você, tá? Porque se você for ler livros de Freud, se você for ler livros de espiritualidade, vai demorar muito. Então,
Eu estou já mastigando aqui, trazendo para você. Então, significa que é isso. Essas coisas, então, o que é que essas coisas que a gente coloca para a nossa instância? É energia. Então, que essa energia produz, a gente tem essa energia que é o superego para, como é que se diz, bloquear, né, essas energias que não é permitida a gente colocar aqui na sociedade, aqui na regra. Então, tem muitas regras aqui que a gente não pode fazer aqui qualquer coisa aqui. Por exemplo, se me dá vontade de eu sair nu aqui na rua, eu posso sair nu aí, pessoal? Entende? Então, porque existem regras. Agora, tem pessoas, tá, pessoal, que não quer compreender isso. Entende? Pessoas que vão para carnaval, quer fazer aquilo ali, é ele soltando, afrouxando o superego dele. Lá eles querem fazer de tudo. Então, por isso que o carnaval é uma liberação dessas energias do homem do desejo. Já tá chegando aí, tá? Para vocês liberarem aí, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala também? Ele disse, na psicanálise clássica de Freud, existe uma função. Então, qual é a função do superego? Ele fala, atua como um fiscal. Tá fiscalizando. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tá. Senão você não passa. Então, pessoal, são palavras para a gente entender como está funcionando esse mecanismo da consciência de bloqueios de energia, que são emoções. Então, está bloqueando as nossas emoções. Então, ele está sendo fiscal. Será que isso pode passar? Então, ele está vendo, tá? Aí ele fala, ele atua como fiscal, censurando impulsos inaceitável do id, né? Instinto primitivo. Então, o id é esse instinto primitivo do homem do desejo. Então, o que é que esse superego ele faz, pessoal? Se ele é um fiscal, o que é que um fiscal faz? Para a gente entender aqui as coisas da nossa realidade. Então, a gente vai entender esse processo do superego. Então, o que é que um fiscal faz? Ele fiscaliza. Opa, deixa eu ver se você pode passar ou não. Opa, isso aqui não pode. Esse é inaceitável na nossa realidade. Não, não. Isso não pode passar. Então, é mais ou menos assim, tá, pessoal? Para vocês entenderem o fiscal do superego. Então, Freud demilita esse superego, essa instância que está na nossa instância psíquica, como um fiscal. Ele está fiscalizando aquilo que está vindo lá, as pulsões, as energias do id, que é as pulsões do desejo que vem da gente. Todo mundo tem. Não adianta mentir, tá? Você pode estar em qualquer grupo religioso. Eu não sou assim, não, sou santinho, irmão Samuel. Não adianta, todo mundo tem, tá? O negócio de tudo, tá, pessoal? Que quando você vai atender, os terapeutas sabem que quando você vai atender pessoas religiosas, ele tem esse superego muito forte e que no momento terapêutico, né? O superego dele, ele está tentando até esconder do terapeuta essas coisas. Você vê, né, pessoal? Por quê? Você logo entende que essa pessoa, né, é de um conceito religioso muito severo, então tá com severidade, tá, pessoal? Então, os terapeutas aí, psicólogo, vocês que me assistem, presta atenção nisso, tá? Quando uma pessoa está muito rígida assim, não se abre lá na terapia, tem dificuldade de contar com, principalmente coisas sexuais, tá? Então, você entende que o superego dela está muito rígido, precisa ir dando aquela maleada, então é começar a equilibrar esse superego, entende? Não soltar muito, tá?
Não vá também para a pessoa ficar totalmente descontrolada aí, né? Soltar muito aí sempre ir colocando a verdade. Por isso que a verdade vai equilibrando isso, tá? É isso que a gente tem que fazer como espiritual, principalmente eu sou um terapeuta espiritual, energético, tá? Eu percebo isso na pessoa. Eu estudei isso sobre de Freud, né? Na psicanálise clássica, na psicologia também estudei isso. Mas a gente agora, como espiritual, tem que agir dessa forma, porque sabemos que é esse conceito de superego espiritual, porque a pessoa veio de uma religião desde pequena, né? Então ela introduziu muita coisa, a gente tem que entender e a gente tem que ir colocando a verdade para ir quebrando e começar a equilibrar esse superego. Tá certo, pessoal? Então, ele diz que é um fiscal censurando o impulso inaceitável do id, que é o instinto primitivo do ser humano, e focando o ego, a realidade. Então, o superego vai fazer com que você foque na realidade aqui. O que é que você pode colocar na realidade e o que é que você não pode. Buscando a perfeição moral, né, e ético. Se não estiver equilibrado, gera culpa e orgulho. Então, se esse superego, né, pessoal, espiritual não tiver equilibrado, o que é que vai acontecer? Você vai começar a gerar, você faz alguma coisa que moralmente ou então eticamente você mente, você enganou a pessoa, então você fez coisas morais escondidas, né? Mas aí começa a trazer um sentimento de culpa e às vezes até um sentimento de orgulho. É o que acontece com muitas pessoas, tá? Pessoas que estavam defendendo uma coisa, mas era mentira, era engano. Aí quando ela descobriu, ela não quer aceitar, então ela coloca o orgulho dela. Então não pode acontecer isso, tá? Que é aí que Satanás entra na sua vida, tá, pessoal? Culpa e orgulho, tá, pessoal? Que vai levar ao medo, a gente não pode entrar nessa frequência. Eu falo sempre aqui, tá, pessoal? Porque, por exemplo, se eu falar alguma coisa que eu pensava, né, que era verdade, e depois eu descobri que não é verdade, foi provado, né, até pela ciência, pelas pessoas que estudaram, né? Eu tenho que chegar aí para não, né? Eu estava errado, pessoal. Aquele conceito que eu falei estava errado, é assim, 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 assim. A gente tem que voltar atrás, não deixar esse orgulho, tá? E também a culpa ser gerada. Por isso que a gente estando na verdade, a gente equilibra isso para a gente não ter sentimento de culpa, pessoal. Por que eu não minto aqui para vocês? Por que eu não crio como coisas para tirar dinheiro de vocês? A malandragem espiritual, né? Vai acontecer isso, pessoal. Aqui, ó, compre essa campanha, né? Compre aqui meu curso. Você vai descer a energia do céu lá. Se você, por que eu não faço isso, pessoal? Porque isso pode gerar culpa em mim. Entende? Quem está na verdade, tá? Aqueles que já estão fazendo isso, ainda vai criando, tá? Usa a palavra para, como é que se diz? Como é? Para ele não se sentir culpado. Então até usa a palavra de Deus para cometer essas coisas e para não se sentir culpa a consciência dele. Umas pessoas dessas até já se tornou maligno, tá, pessoal? A luz dela já foi embora, tá? Tem muitos aí, muitos líderes aí que não tem mais luz divina dentro dele. Eu sinto muito, tá? Mas é isso que está acontecendo. Entende? Então ele fala que é isso. O ego sempre vai querer você focar na realidade, né?
aquelas coisas que é aceitável, então não vai deixar nada do id, né, aquele instinto primitivo, ser colocado nessa realidade. Por isso que quando ele está muito severo, tá, pessoal? O que acontece muito no meio, tanto da espiritualidade, no meio religioso em geral, muitas mulheres, tá, pessoal? Ela às vezes se casa e às vezes ela não quer nem sentir o desejo, não quer ter o sexo com o marido dela. Porque tem algo aí do superego bloqueando isso. É permitido, você já está com a pessoa, você se casou com a pessoa. É permitido você ter ali a sua satisfação. É permitido, por exemplo, mas inconscientemente, que é uma coisa, né, o superego atua inconsciente, começa a bloquear porque foi colocado pela religião como algo que é errado, que é não sei o que. Tem nada errado, tá, pessoal? O que a espiritualidade, Deus, né, não quer a pessoa é a imoralidade. É sair por aí, né, fazendo, trocando energia com qualquer pessoa. Mas você tem a pessoa para trocar energia. Você tem ali, e tem mulheres, principalmente desse meio religioso, os evangélicos, nem se fala, tá? A minha amiga mesmo, que é terapeuta e sexóloga, ela encontra muitas mulheres com esses problemas que veio desse meio aí evangélico, religioso, assim. Ela não consegue chegar lá no gozo com o marido dela, porque ela se tranca ali. Então o marido satisfaz e ela fica ali, ó, porque ela acha inconsciente. Então isso é o superego está descontrolado, pessoal. Precisa entender, equilibrar isso aí, tá? E tem muitas mulheres com esses problemas, tá? Homem também tem, tá? A disfunção erétil é um problema também disso. Muitos homens também têm, mas são mais poucos homens do que as mulheres. Porque as mulheres, né, ao longo desse século, ela foi mais reprimida em relação a isso, a sexualidade. Agora tem umas que querem soltar demais, então tá desequilibrado também. Não, tem que manter o equilíbrio. Entende? Por isso a minha pergunta é: e como podemos equilibrar esse superego? Então, com a verdade. Tá, pessoal? Então, vamos lá? Vamos seguir que atrás vem gente. Ele vai falar: já o superego espiritual ideal, ele busca, né? Então, aquela foi o superego de Freud, né? É quase a mesma coisa, é uma fusão. Por isso que diz que lá é uma fusão, tá, pessoal? Ele fala, já o superego espiritual ideal requer a fonte de valores, né? Então, busca a fonte de valores. Então, a mesma coisa, fora de valor, regras morais, valores culturais, a mesma coisa. Fonte de valores, a moralidade não vem apenas dos pais, da sociedade, mas de preceito religioso, sagrado e espiritual, através de líderes religiosos que usam o nome de Deus e distorcem o ensinamento da verdade. Então, às vezes o problema do ego, do superego, né? Superego ficar desequilibrado, pessoal, é quando essa moralidade, né, que não vem apenas dos pais, nem da sociedade, vem de preceito religioso, né, sagrado, espiritual, através desses líderes religiosos, né, que a maioria estão no ego, então, que está usando o nome de Deus e distorce o ensinamento da o quê? Das escrituras, da verdade. Então, quando distorce, ele coloca mentira. Então, vai deixar o seu superego desequilibrar. É por isso que tem muitos aí, tá? No meio, principalmente evangélico aí, com o ego totalmente desequilibrado. As mulheres com esses problemas, né? Que até casa com o marido, mas não tem satisfação, não tem gozo, pessoal. Tem mulheres que já estão chegando já na, né?
aos 50, 60 anos e não teve, ela passou ao longo da, não teve um gozo, o gozo da carne, né? O gozo que todo mundo aí que se casa vai buscar esse gozo aí, o equilíbrio da energia do corpo. Então, traz outros problemas, a mulher começa a ficar irritabilidade, começa então, essa energia vai sair por outro lado. Se ela não sair por esse lado, vai sair por outro. Fica irritabilidade, agressivo. Então fala, né? As coisas se envolve com outras energias, então fica totalmente descompensado. Por isso que é importante ter ali a satisfação. É permitido pela espiritualidade, mas de acordo com a espiritualidade quer, tá? Então, esses religiosos, líderes que são sócio-profeta, estão usando o nome de Deus e colocando ensinamento distorcido da verdade. Então, seu superego vai estar nesse desequilíbrio. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu preciso falar isso aqui para vocês. Se vocês querem a verdade mesmo, vocês querem, nossa, pessoal, quando eu estudei isso, tá? Começava a vir à minha mente isso, tá? Eu digo, nossa, será que eu fico só para mim com isso ou eu passo para as pessoas? Agora eu estou passando aqui para vocês. Você entende agora? Então, esse superego aí espiritual, né? Está descompensado, porque ele vem dessas coisas religiosas, não só dos pais. Né? E aquele superego clássico que é de Freud vinha só da sociedade, da cultura e dos pais. Mas o espiritual vem dessas coisas espirituais, desses líderes que distorcem. Porque o líder que está passando a verdade em você, então, ele leva você ao equilíbrio. Começa a equilibrar o quê? O chakra, então a sua energia, então esse superego vai estar equilibrado. Entende, pessoal? Mas vamos parar aqui, tá? Só foi uma introdução. A primeira parte é a introdução. Vamos parar aqui, que já é 60 minutos. Você estava gostoso, né, pessoal? Mas vamos continuar. Espero que vocês assistam as novelas. Vá assistindo, persevere, tá? Eu sei que é difícil, tá? Cada momento de você tirar aqui para assistir meu vídeo. Mas é isso, 60 minutos só para você assistir cada dia. Mas vamos marcar aqui segunda parte, né, desse tema, que é maravilhoso também, tá? Que eu gosto, que foi coisa que eu tomei lá na psicanálise, né? Na psicologia, que é o superego. Mas eu estou falando desse superego além, é o superego espiritual, que é colocado essas coisas religiosas no nosso campo, na nossa instância psíquica, como Freud fala. Então, começou a colocar essas coisas aí. Tá certo, pessoal? Então, só no próximo capítulo para a gente continuar. Acabou, né? Tá bom, né, pessoal? Mas a gente continua, tá? Quero agradecer a vocês, tá? Que se inscreveram aí novos, tá? Obrigado pela preferência. Obrigado aí, obrigado pelo like, pelo comentário. Nossa, pessoal, só estou vendo a visualização, tá aumentando. Tem muita pessoa, vai trazer problema para mim, tá? Mas é isso mesmo, tá? Faz parte do jogo. A gente não quer problema, né? Quer continuar no nosso cantinho aqui, só falando de tô estudando, mas é isso, as pessoas precisam. Por isso que eu vim gravar no YouTube, né? Numa rede social. Eu vim gravar esse vídeo para que várias pessoas alcancem, né? Estão precisando ouvir isso, tá bom? Agradecer a você, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!